Na Band FM, quem ama não esquece. Muitos relacionamentos acabam por falta de amor, por traição, por mentiras. Mas e quando existe amor de sobra? É possível passar por qualquer outro problema? Eu conheci a Fernanda em um curso. Logo de cara, quando cada um foi se apresentar, eu já senti alguma coisa diferente por ela. A Fê contou a história dela, dizendo que tinha saído do interior, ela era de outro estado e tinha vindo para tentar a sorte grande, tentar uma vida melhor na cidade. Aos 18 anos, e sem garantia nenhuma, ela largou a família e viajou por milhares de quilômetros sozinha, sem saber o que a esperava. Disse até que no começo foi bem difícil, mas que depois as coisas foram se encaixando e ela estava conseguindo se dar bem. Eu fiquei bem impressionado com o jeito dela, com a simplicidade, com a história que ela contou, com a força que ela tinha. Naquele momento eu decidi que eu precisava me aproximar dela, de qualquer jeito. Então, no decorrer do curso, a gente foi mesmo ficando bem amigo, até que eu criei coragem e a convidei um dia para sair para jantar, ou para pegar um cinema, enfim. O que eu posso dizer a você é que a noite do nosso primeiro encontro foi maravilhosa. E depois que a gente se beijou, eu percebi que já estava muito apaixonado por ela, muito mesmo. Depois daquele dia, nós começamos a namorar e foi tudo maravilhoso. Depois de mais ou menos um ano de muito amor, cumplicidade, um ano que foi praticamente perfeito, a gente teve uma notícia inesperada. O pai dela faleceu. E aí, por ele morar muito longe, já fazia muito tempo que eles não se viam, e por isso, ela ficou muito arrasada. Se ela já se culpava por estar há tanto tempo longe dele, da família, imagina depois disso. A gente não pensou duas vezes. Pegamos o primeiro avião e fomos para a cidade dela. Na hora que ela falou que ia para lá, eu não pensei duas vezes e falei que ia junto. Sério? Não, é sério mesmo? Você vem mesmo? Você vem ficar comigo? Claro, Fê. É lógico. Eu nunca ia te deixar sozinha nesse momento. Eu vou, lógico. Ai, Leandro. Meu Deus, isso é tão importante pra mim. Eu sei disso. Obrigada mesmo por você estar fazendo tudo isso, viu? Imagina. Olha aqui. Eu vou estar do seu lado o tempo todo. E isso vai ser sempre. Agora, pode ter certeza. Nós vamos passar por isso juntos. Nossa, eu tô tão mal, Lee. Meu pai, eu não vi há mais de 2 anos. Meu Deus do céu, que tristeza, meu Deus. Eu nem imagino como é que a minha mãe vai estar, sabia? Meu pai era tudo pra ela. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Impressionado. De verdade. Tudo era muito simples. Ver de perto de onde a Fê tinha saído e tudo que ela tinha conseguido conquistar me fez admirar ainda mais a minha namorada. Lá eu também acabei conhecendo parte da família dela e até conheci a minha sogra, que eu ainda não conhecia pessoalmente. Não era, lógico, o melhor momento para isso, mas fazer o quê? Tem coisas que a gente não tem mesmo como prever. E olha, foi tudo muito triste. Mas pelo menos eu estava ali com a Fernanda, para dar a força que ela precisava. Nós então ficamos na cidade dela por 5 dias e depois tivemos que voltar. Minha namorada ainda perguntou se a mãe não queria vir junto para passar uns dias na casa dela, mas a minha sogra respondeu que tinha muita coisa para organizar e prometeu que ia depois. Para ser sincero, apesar de ter ficado 5 dias lá, eu não tive quase nenhum contato com a mãe da Fê. Ela era uma senhora muito quieta, muito tímida.
meio na dela. E também estava muito deprimida e não queria ficar conversando com ninguém além da filha dela. É de se entender, né? Pela situação toda. Depois de passar aqueles dias lá e depois de sofrer junto com a Fê, eu senti uma vontade muito grande de dar um passo a mais na nossa relação. Eu resolvi pedir a Fê em casamento. Ela topou na hora mesmo. E como a gente não queria perder tempo, nós logo fomos atrás da papelada. A gente queria se casar no civil. Na verdade, naquela época, a gente não tinha muita grana para uma festa. Mas o que foi combinado entre nós dois é que mais pra frente a gente faria um casamento bem bonito, o casamento dos nossos sonhos. Mesmo sendo só no civil, mesmo sendo algo muito simples, nós dois estávamos muito felizes. Mas quando a Fê ligou para a mãe dela para contar a novidade, a reação que ela teve foi péssima. Péssima. Horrível. A minha namorada queria que a mãe tivesse presente no dia do casamento, mesmo que fosse só no cartório, e falou até que pagaria a passagem para ela vir. Mas a mãe dela, você não vai acreditar. A mãe dela disse que não ia vir porque achava que o casamento não ia dar certo. Falou para a filha que o casamento dela não ia durar muito tempo. Exatamente assim. Eu ouvi. Estava no Viva Voz. Acho que se não fosse dessa maneira, a Fê nem teria me contado. Porque ficou um clima péssimo. Minha namorada perguntou por que ela estava dizendo aquilo, se ela estava de brincadeira. Mas não, ela disse. Não estou de brincadeira coisa nenhuma. Eu tenho certeza. Essa história não vai vingar. Olha isso, gente. Depois que a ligação terminou, a Fernanda não sabia onde enfiar a cara. Ai, não leva a sério, Leandro. Como Ela não? não tá falando coisa com coisa desde a morte do meu pai. Fernanda, pelo amor de Deus. Olha, eu esperava qualquer coisa da sua mãe, menos isso. A gente mal teve contato. Será que ela não gostou de mim? Não tem nada a ver. Nada a ver. Meu pai era tudo pra minha mãe. Ela deve estar arrasada, é só isso. Ela tá deprimida, entendeu? Não esquenta com isso, não. Olha, cada um vive o luto de um jeito. Nós vamos deixar isso atrapalhar a nossa felicidade, meu amor? Claro que não, né? Eu fiquei super chateado. Tentei até acreditar naquilo tudo que a Fernanda estava me dizendo. Podia mesmo ser só depressão. Depois de perder o marido, ela não tá falando coisa com coisa, sei lá. Enfim, nossa vida foi seguindo. Nós demos entrada nos papéis, marcamos o casamento, até que alguns dias depois, a minha sogra ligou e falou que tinha pensado melhor e que ia aceitar o convite para passar alguns dias na nossa cidade. De cara, a Fê ficou muito feliz. Mas foi aí que a mãe dela avisou que só ia chegar um dia depois do nosso casamento. Exatamente isso. Ela viria nos visitar, mas não fazia questão de estar presente no casamento. Mas para que isso, eu pensei? Eu não entendi nada. Ela disse que queria vir, mas um dia depois só. Ela não só não iria vir para ver a única filha se casar, como ainda ia fazer questão de vir nos primeiros dias para ver a gente casado. Eu não entendi nada. No casamento, ela não queria estar presente. Mas um dia depois, sim. Para ver se a gente ia estar bem. Nós dois casados. Parecia implicância, sabe? Não fazia o menor sentido. Mas a Fê, que andava tristinha, desde que tinha perdido o pai, ficou tão feliz com a visita da minha sogra que, olha, eu acabei engolindo tudo calado. Nem falei que estava achando aquilo tudo muito bizarro. A gente se casou então e foi tudo muito legal. Teve até um almoço para alguns amigos mais próximos e para minha família.
Aí, no dia seguinte, a minha sogra chegou. E chegou com tanta mala que parecia que ela não ia embora nunca mais. Ali, eu percebi que teria problema. Muito problema mesmo com ela. Desde os primeiros momentos em casa, ela já mostrou que não era uma pessoa fácil. Mas como eu sempre fui um cara muito tranquilo, eu sempre tentava contornar de todas as formas para que a Fê não ficasse chateada. Naquele primeiro dia dela com a gente, ela já saiu mandando um monte de indireta sobre o meu apartamento. Disse que era quente, pequeno, mal localizado, barulhento, velho. Olha, eu até esqueci o tanto de coisa que ela falou. Começou a fazer algumas perguntas, sabe? Perguntou quanto eu ganhava. Diz que para sustentar a filha dela eu precisaria trabalhar muito mais, porque a Fernanda merecia uma vida de rainha. Olha, ela ainda teve a cara de pau de falar, na minha frente, que a Fernanda não deveria ter entregue a casa dela, a casa que ela morava, porque se a nossa história não desse certo, ela teria pelo menos para onde ir. Me diz, quem fala uma coisa dessas para um casal que acabou de casar? Tava difícil, viu? Eu ia engolindo sapo atrás de sapo, porque eu sabia que aquela visita tinha data para acabar. Eram 10 dias, só 10 dias que eu precisava aguentar aquilo tudo. A mulher, meu Deus do céu, só sabia reclamar. Ela estava ali fazendo um inferno da nossa vida, dizendo que era errado eu ir para a academia, porque era um ambiente que não era lugar para homem casado. Ficava jogando no ar que eu chegava tarde demais do trabalho, que o homem quando chega tarde é porque está aprontando. Olha, o que eu posso dizer é que essa mulher, ela conseguiu me tirar do sério. Apesar de serem poucos dias, o meu sangue estava fervendo. Dentro da minha própria casa, eu tinha que ficar aguentando aquelas coisas. Eu tinha acabado de me casar, queria curtir a minha esposa, mas tinha aquele monstro dentro de casa tirando a minha paz. A Fê, coitada, tentava contornar, dizia que tudo aquilo era porque ela ainda estava deprimida com a perda do marido. Mas peraí, né? Tem limite. E aí, quando finalmente aquelas férias da minha sogra estavam acabando, para piorar tudo de vez e me deixar desesperado, ela avisou que tinha pensado bem e que ia se mudar. Exatamente isso. Ia se mudar para a nossa cidade, porque sem o pai da Fê não tinha mais nada que aprendesse lá. Ela não queria ficar longe. Ela queria ficar perto da filha. A Fernanda ficou muito feliz. E eu, completamente em choque. Olha, em menos de uma semana, minha sogra alugou uma casa, mas muito perto. Do lado mesmo, assim, 2 casas da nossa. E o que eu achei que não poderia piorar, piorou e muito. Essa mulher passou a ficar o tempo todo em casa. O tempo todo. Até que um dia, eu cheguei do meu trabalho, a Fernanda não estava, mas a minha sogra estava lá, na minha casa. Disse que tinha pedido uma chave da casa para Fernanda, porque assim ela poderia estar lá quando ela quisesse, para arrumar as coisas, para ajudar a Fernanda. E principalmente porque ela ainda não tinha televisão e ela queria ficar lá assistindo o programa preferido, a novela dela. Você acredita? Todos os dias ela passou até a jantar com a gente, até banho ela preferia tomar na nossa casa. Olha, nem de fim de semana, quando eu queria relaxar ou passear, eu conseguia me livrar dela, porque a Fernanda queria fazer companhia para a mãe dela. Ai, Leandro, de verdade, sabe? Eu olho pra você, eu só vejo um cara egoísta. Egoísta? Tão egoísta. Você sabe como é que eu sofri por perder o meu pai? E agora eu posso perder a minha mãe. Você tá entendendo? Você fica aí implicando, criando caso. Eu? É, você mesmo. Eu implicando? Fernanda, pelo amor de Deus. A situação já passou de todos os limites. Ela não sai daqui. E qual é o problema? Qual é o problema? Muitas pessoas, inclusive, moram com a sogra. Eu não ia fazer esse escândalo todo se fosse ao contrário, entendeu? Se a sua mãe precisasse de companhia, o que você queria fazer?
Eu ia deixar você com ela? A minha mãe não é sem noção que nem a sua. Calma lá. É verdade. Não, peraí, calma lá. Que negócio é esse? Você não vem falando sem respeito assim não, tá bom? Olha, Leandro, daqui a pouco as coisas vão se ajeitar e eu tenho certeza que vão. Você precisa ter mais paciência porque é a minha mãe. É a minha mãe. Ela é tudo pra mim, é tudo que eu tenho agora. Você já pode imaginar, né? A minha vida virou um verdadeiro pesadelo. Um pesadelo. O meu casamento está indo por água abaixo. Meu casamento está acabando. E a minha mulher não enxerga isso. Ou pior, até enxerga, mas não está fazendo nada a respeito. Nada. A minha mulher sabe muito bem que a mãe dela é muito difícil. Mas ela diz que não tem escolha. Porque mãe é mãe. E ela não vai virar as costas para quem a criou. A Fê ainda disse que eu tô sendo intransigente. Mas aí eu pergunto, eu tô sendo tão intransigente assim? Será? Será que eu tô sendo tão egoísta assim? Não faz nem 4 meses que eu me casei. E até agora, eu não pude curtir a minha esposa, a minha vida de casado. Eu respeito a dor das duas, sabe? Perdeu o marido, perdeu o pai, mas até quando eu vou ter que aguentar uma história dessas? Olha, a gente não fez nem 4 meses. Vai completar agora. 4 meses de casamento. E eu já penso seriamente em me separar. Eu falei isso pra minha mulher. De verdade. Eu abri o jogo, sabe? Falei, olha, Fernanda, não vai dar. A gente não vai aguentar. A gente não vai conseguir ser feliz. Porque eu ando muito triste. Hoje eu sou um homem infeliz, sabe? Tô infeliz com a minha vida. Não tenho nem vontade de voltar para casa depois do meu trabalho. Essa mulher vai conseguir mesmo o que ela sempre quis. Desde o começo ela falou, o casamento de vocês não vai dar certo. O casamento de vocês não vai para frente. E ela tá fazendo de tudo mesmo para que isso aconteça. Olha, para quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. É muito difícil dar certo. É muito difícil. Nem mesmo com todo o amor que eu sinto pela Fernanda, eu acho que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir resistir a isso. E aí, é o que eu falei. Nem o maior amor do mundo, nem todo o amor do mundo resiste a um constrangimento tão grande quanto a esse. É uma pena. Mas hoje eu tô vendo que o meu casamento não vai dar certo.